A história de um homem que, inocente, foi condenado à morte mais brutal. Mas essa não é uma história de derrota. Pelo contrário, é uma história de esperança e vitória, que mudou o destino da humanidade para sempre. Feche os olhos por um momento e imagine o cenário. Um caminho de dor e sofrimento, seguido por uma luz de glória e redenção. Após ser preso no jardim do Getsêmani, Jesus foi levado para julgamento. De um lado, Pilatos, o governador romano que sabia da inocência de Jesus. Do outro, a multidão enfurecida, exigindo sua morte. Crucifica-o! Gritavam. E mesmo com as mãos lavadas de culpa, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. O peso de uma cruz pesada foi colocado sobre seus ombros. Cada passo que ele dava em direção ao Gólgota era marcado pelo cansaço, pela dor e pelo amor que ele sentia por cada um de nós. No topo do monte, Jesus foi pregado na cruz. A dor física era insuportável, mas a dor emocional de carregar os pecados do mundo era ainda maior. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foi uma das suas últimas palavras, demonstrando um amor incondicional. Mesmo em meio à agonia, Jesus intercedia por aqueles que o condenaram. Às 3 da tarde, o céu escureceu. Está consumado, ele disse, e entregou seu espírito. O Filho de Deus havia morrido, e o véu do templo se rasgou ao meio. Um símbolo claro de que o caminho para Deus estava aberto, através do sacrifício de Jesus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado. Ali, ele ficou por 3 dias. Para muitos, aquela era a história de um fim trágico. Os discípulos estavam dispersos, com medo e sem esperança. Tudo o que haviam acreditado parecia ter acabado. A morte havia vencido, ou pelo menos, era o que pensavam. Mas Deus tinha outros planos. Na manhã do 3º dia, algo extraordinário aconteceu. Quando algumas mulheres foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, elas tiveram uma surpresa. A pedra havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Um anjo apareceu e disse: "Ele não está aqui, ele ressuscitou", como havia dito. A ressurreição de Jesus mudou tudo. A morte foi derrotada, e o poder do pecado perdeu sua força. Os discípulos, que antes estavam aterrorizados, agora testemunhavam a presença viva de Jesus. Ele apareceu para eles, mostrando suas mãos e seu lado, como prova de que realmente havia ressuscitado. "Paz seja convosco", foi a primeira coisa que Jesus disse. Ele trouxe uma nova esperança para os corações daqueles que o seguiam. A ressurreição não foi apenas uma prova do poder de Deus, mas uma promessa de que, assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer. A crucificação e ressurreição de Jesus são o coração da fé cristã. Ele nos mostrou que o sacrifício traz redenção e que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida. Seu amor por nós foi demonstrado na cruz, e sua vitória sobre a morte nos garante a esperança de uma eternidade com Deus. E agora, que você refletiu sobre esse sacrifício e sobre essa vitória, pergunte-se: o que a cruz e a ressurreição significam para você? Como esse ato de amor e poder transforma sua vida hoje? Jesus não ficou no túmulo, e a sua vitória é a nossa vitória. Ele vive, e por isso podemos ter uma vida plena e cheia de esperança. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como essa história impacta sua vida. Se você ainda não vive essa verdade, Jesus está te convidando a aceitar o presente da salvação. Que Deus te abençoe, e até a próxima!